Olá pessoal, meu nome é Marcos Neves, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, dou aula nos cursos de música, de licenciatura e bacharelado em música com habilitação em composição e coordeno o grupo de experimentação sonora, que é o GEX. O grupo foi criado em 2011 numa parceria minha com o Herbert Baiocco, que é um artista sonoro e naquele momento era professor, né, substituto. Eu tinha acabado de entrar na universidade como professor efetivo em 2010. Então, o grupo surge da nossa amizade e da nossa vontade de fazer práticas, né, musicais que levassem a música, as questões, né, ao experimento. Então, a gente começou a desenvolver um trabalho chamado Atari Sound Performance. E esse é o primeiro trabalho desenvolvido, né, o que seria um protótipo do GEX. Esse trabalho a gente estreou no Plano B, no Rio de Janeiro, e depois tocou em algumas outras cidades, né? E era um trabalho que envolvia circuit bending, que envolvia programação, né, a partir do Pure Data, e a gente conseguia fazer uma performance que era uma performance interativa com o público, né? Dependia também do público para fazer o manuseio do videogame Atari e a gente processar esse som em tempo real. O nosso segundo trabalho foi uma instalação sonora e essa instalação já contou com a participação de alunos, né? Ela se chamava Enrolo, que vai ser apresentada a vocês pelo Herbert Baiocco. Oi, gente, eu sou o Herbert Baiocco e o Jecos, assim, para mim, é primeiramente a amizade com o Marcos Neves e uma amizade que vai se para troca criativa, para leitura, troca intelectual também. E um momento muito especial, assim, para mim é em 2012, com a obra Enrolo. É um momento muito especial também que, nesse momento, a gente consegue trazer para o processo criativo algumas alunas que estavam interessadas, a Natália, a Joceles e a Lívia. Então, acompanho desde assim do pensamento conceitual da obra, né? Porque tinha uma chamada aberta da Galeria de Artes Plásticas da UFES. Então, a gente também tinha um destino para quando uma certa urgência do que fazer, né? E durante o verão de 2012, a gente criou essa instalação sonora, essa escultura sonora que trata da memória, da materialidade do som, das mídias obsoletas, né? Por exemplo, 12 anos atrás, fitas cassetes eram obsoletas, era muito difícil de encontrar ainda alguma coisa que se pudesse tocá-las, também encontrar em fundos de gaveta, e deu tanto tempo que elas até voltaram a circular assim, normalmente como algum extrato de lixo, né? Então é muito interessante a gente também ver que as coisas vão se transformando. Depois do Enrolo, o grupo entrou em um hiato, né, no final do semestre de 2012 e retomou as atividades no segundo semestre de 2013, né, com uma performance chamada Brinks, em que a gente fazia a manipulação de brinquedos, a gente usava também discos de vinil e foi a primeira vez que a gente usou, né, e começou a estudar o software Live da Ableton como uma das plataformas de possibilidade de estudo e manipulação sonora. E assim, logo depois da nossa instalação do enrolo, a gente ficou naquela vibe, tipo, cara, a gente precisa fazer isso mais vezes, a gente precisa ocupar os espaços da universidade com coisas diferentes, não ser algo mais do mesmo, a gente precisa colocar a nossa arte por aí. Daí foi quando a gente começou a formar o JEX, quando a gente começou a construir essa ideia do grupo de experimentação sonora e devagarzinho, sabe? A gente foi conseguindo sala, a gente conseguiu depois os equipamentos e com isso, nesse meio tempo, o professor Marcos ele me apresentou o circuit bending e eu fiquei assim encantada de poder trabalhar com circuitos, que era algo que eu já gostava muito, e música em si, sabe? Então foi algo que eu foi onde eu me encontrei de verdade dentro da universidade, né? Depois do Brinks, eu percebi a necessidade de que o grupo, naquele momento, estava ampliando a sua possibilidade de estudos.
Então eu passei a dividir o grupo em duas linhas, né? Uma linha realmente dedicada à música experimental e uma outra linha dedicada aos estudos de som para cinema, porque eu também trabalho com sound design, né, e pós-produção de som para cinema. Então, os anos de 2014 e 2015, a gente fez trilhas sonoras, né, para uma mostra que se chamava Próximos Olhares, e essa mostra era um outro projeto de extensão, então o grupo também passou a dialogar com outros projetos de extensão, né? E a gente possibilitou então os alunos a fazer essa interação com alunos de outro curso. Produzimos naquele ano 4 filmes com captação e pós-produção de som para cinema, e no ano seguinte uma série chamada Curto e Grosso. Então, dividindo as atividades entre a música experimental e o cinema, né, e além da produção desses filmes, o grupo passou a tomar um novo rumo, que era o aprofundamento dos estudos. Então, enquanto a gente não estava produzindo, a gente estava ou fazendo aulas, né, geralmente sobre síntese sonora, sobre sampleamento, sobre manipulação de software e suas técnicas, né? Estava recebendo também, a gente criou um canal de comunicação com os artistas, produtores locais e nacionais também. Então esse canal se chamava Debate Papo e a gente recebeu mais de 20 pessoas ao longo desse período, né, ligadas à produção musical, né, ligadas à produção de pós-produção de som para cinema. E foi uma maneira que a gente encontrou de colocar os alunos em contato com o mercado e aprimorar também uma discussão, né, cada vez mais ligada a quem estava realizando trabalhos no métier profissional. Em 2016 também, após essa incursão no cinema, o grupo sentiu necessidade de retomar com maior força a linha de música experimental. Então, a partir desse período, 2017 em diante, a gente recebeu uma série de demandas, né? E é uma coisa importante porque o grupo, cada vez que produzia um trabalho, esse trabalho ia para fora da universidade e isso voltava como demandas de interação, não só com outros projetos institucionais de extensão, como também com artistas, né? E no ano de 2017 a gente recebeu o convite da professora Aline Dias, junto com a artista Júlia Amaral, para fazer a trilha de um filme chamado O Casamento de Clarice Bataille. E essa foi a primeira das 3 trilhas que a gente produziu para performance ao vivo. Então essas trilhas foram estreadas, essa trilha foi estreada no Sesc Glória. O Casamento de Clarice Bataille, na verdade, tinha 2 trilhas musicais e uma trilha foi composta pela artista sonora Raquel Stolf e a outra trilha sonora foi composta por nós, pelo Jex, né? Esse trabalho foi muito interessante porque a gente conseguiu também discutir com os alunos, né, graças à atuação da Aline e da Júlia também, com a capacidade de que um produto pode gerar outros subprodutos. Então, depois que a gente estreou a peça no Sesc, a peça se tornou uma instalação sonora que foi exposta em São Paulo e posteriormente a gente recebeu um convite e transformou a instalação sonora numa radionovela, né? Então aí começou uma série de peças que a gente ia fazer dali em diante, que tinham essa perspectiva de ter performances ao vivo de trilha sonora e também de desdobramento que esses trabalhos poderiam tomar dentro da construção que a gente estava se propondo a fazer. Todos esses trabalhos, né, demandavam, de fato, uma construção nova. Então a metodologia era justamente essa: a gente recebia o material visual e começava uma produção, uma composição a partir dos ensaios. Uma composição que era progressiva e discutida sempre a cada ensaio, né? A partir de ou instrumentos acústicos ou instrumentos, né, eletrônicos e a interação entre eles e o processo e o exercício de tocar e se escutar, né? Então acho que o processo em si era mais interessante até do que o próprio resultado final, porque de alguma maneira a gente tinha dentro desse tempo de ensaio, né, e cada peça levava de 2 a 3 meses para esse tipo de composição, a gente nos ensaios semanais acabava resolvendo os próprios problemas de técnica. Então questões ligadas à mixagem, à edição do som, à manipulação do som, à própria captação dos instrumentos acústicos, a gente ia resolvendo durante o processo de composição. Então, após o Casamento de Clarice Bataille, a gente faz mais um trabalho com a professora Aline Dias, agora
usando um filme que foi montado com vídeos da disciplina dela, né, de vídeo, que ela ministra no curso de artes visuais, e a partir desse filme de mais ou menos 30 minutos, a gente produziu mais uma trilha sonora que foi estreada também no Sesc, né, Glória, com a gente tocando ao vivo essa trilha, para o filme que levou o nome de Sono. Meu nome é Bruno, sou bacharel em composição pela UFES e atuo em algumas áreas do som para cinema, entre elas o som direto e a composição para trilhas sonoras. Sem dúvida alguma, meu desenvolvimento, tanto artístico quanto profissional, está ligado ao Jax. Em 2019 eu tive a experiência de poder participar da composição da trilha para o filme Sono. Eu sou guitarrista, mas eu usei 2 mini sintetizadores para essa trilha. E essa junção de ter que usar um instrumento que eu nunca tinha tocado e ao mesmo tempo ter que compor uma trilha com mais 8 pessoas, uma trilha de caráter improvisatório e orgânico, é uma experiência que se dá em pouquíssimos ambientes. E a música experimental é um desses ambientes. E ter que criar de maneira individual e ao mesmo tempo ouvir o coletivo, respeitar o coletivo, saber quando parar, quando as outras pessoas te dão espaço para entrar e tocar, tudo isso, associado a uma narrativa audiovisual, é uma experiência muito única. Além das práticas coletivas, né, eu costumo estimular também as práticas individuais e discutir com eles como a música experimental acaba atingindo a sua própria poética. E a partir disso a gente tem a publicação de coletâneas também no nosso Bandcamp em formato de disco com as produções individuais de cada aluno, né? E dentro desse segmento das produções individuais, a gente já teve 3 alunos que conseguiram inserir suas peças em festivais interessantes como a FILE, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, né? A Jocelis Bicalho, depois a Jocelis Bicalho mais uma vez numa peça que ela assina comigo, que a gente fez em comemoração à sua formatura, depois o Giuseppe Cavati e depois a Dione Arruda. Bom, de 2020 a 2022, durante a pandemia, a gente prosseguiu os estudos de maneira online, né? Então a gente tinha aulas online, estudando, né, técnicas a partir do software Live, né? E a gente também recebeu inúmeras pessoas nos debate-papos. No meio da pandemia, a gente recebeu um convite de um produtor local chamado Marcos Bentes para produzir uma obra para o primeiro Festival de Música Contemporânea aqui no Espírito Santo. Olá, meu nome é Sulamita, eu sou aluna do curso de Artes Plásticas da UFES e faço parte do Jax desde o início de 2021. Eu quero falar de Fragmentos Pandêmicos, que é uma peça feita durante a pandemia de Covid-19. É uma peça, inclusive, que virou filme e ganhou 2 prêmios no Festival de Cinema de Vitória. Nós fomos convidados para fazer parte da Mostra de Música Contemporânea e o professor Marcos fez uma provocação, que cada aluno produzisse ou coletasse materiais sonoros como ritmo, textura, paisagem sonora, melodia. E passamos por um processo compositivo em que excluímos e combinamos materiais e cada aluno produziu um pequeno fragmento de composição e juntos compomos fragmentos pandêmicos. A professora Aline Dias, aqui do curso de artes, ela foi convidada para fazer um vídeo e nesse vídeo ela também uniu fragmentos imagéticos dela, meus e de outras artistas e produziu esse filme que une partes tão distantes durante esse isolamento social. Me sinto Após o retorno das aulas presenciais em 2022, né, nós nos deparamos com uma situação interessante, né? O grupo já está mais ou menos na 5ª geração de alunos e essa geração toda entrou no grupo, né, dentro da pandemia no modelo online. Então a gente levou um tempo para recuperar a prática, né, de estar juntos em sala de aula estudando. A gente recomeçou o processo pelos estudos de técnica, de software e fomos estabelecendo um novo trabalho. A gente conseguiu estabelecer uma nova performance, né, que se chamou Tudo que existe de grave vem de dentro das coisas,
e essa performance foi apresentada 5 vezes no ano passado, né, nos mais diversos locais da Grande Vitória, e foi muito interessante porque foi a primeira vez que o grupo produziu uma obra em parceria com outros artistas da música experimental, né? Então a gente produziu um concerto em colaboração com a artista carioca Gabriela Nobre e com a participação do professor do curso de música também, né? O alaudista que neste concerto tocou o monocórdio, professor José Eduardo Costa Silva. Eu acompanho o Jex desde o nascimento dele. Sempre acompanhei esse grupo com muito entusiasmo, com muito carinho e com muita curiosidade, porque é um grupo que não se apega propriamente a modelos, por mais que exista todo um corpo teórico já adquirido na área da música instrumental, na área da produção tecnológica da música. Mas essa experiência é essencialmente uma experiência de liberdade, tanto de liberdade estética quanto de liberdade poética, e eu avançaria, eu diria que é uma experiência de liberdade política, pois que ela é muito inclusiva, né? Ela comporta dentro dela sujeitos das mais diversas formações, das mais diversas subjetividades, enfim. E ano passado eu tive o prazer, né, de ser convidado para tocar numa obra, né, junto com outros artistas e, sobretudo, né, com a turma, né, que faz o Jex ser o que ele é. Bem, eu fui com meus instrumentos antigos e com o meu espírito aberto. Foi muito gostoso para mim poder experimentar sonoridades, né, que se referem à época medieval, por exemplo, com sonoridades, né, dos atuais meios de produção. E ali foi uma experiência de descoberta de poética, foi uma experiência, sobretudo, de troca afetiva, que para mim é o que mais vale nisso tudo, né? Eu sou a Cláudia, eu entrei no Jex no final de 2021 e também participei da peça Tudo que Existe de Grave Vem de Dentro das Coisas. Ter participado dessa peça fez com que eu criasse uma nova relação com o meu instrumento, que é o canto, porque durante a peça eu manipulo a gravação da minha voz, restando um poema do Manuel Bandeira, Confidências, e utilizo de alguns elementos, do tipo reverb, delay, abertura do pan, para dar mais espacialidade. Também brinco com o pitch e também com a repetição de fonemas para dar nova textura. E a partir daí eu percebi que a utilização da voz, para além de como é utilizada na canção, ela é muito ampla e é infinita, e dá para chegar em novos lugares, novos resultados. E eu gostei tanto disso que eu passei a utilizar no meu trabalho autoral também. Então, nesses 13 anos de grupo, né, a gente produziu na área de som para cinema 4 filmes, uma série. Na área de música experimental e o contato com a produção de trilhas ao vivo, a gente chegou a produzir 3 trilhas ao vivo. A gente produziu um filme partindo de uma composição musical, que é o caso de Fragmentos Pandêmicos. A gente fez 3 composições coletivas que geraram 7 concertos ao longo desse período, né? E, para além disso, a gente também conseguiu gerar pesquisa, né? E eu entendo o projeto de extensão não só como uma possibilidade de interação com a comunidade a partir da performance, mas entendo também que para os próprios alunos o alargamento do pensamento que eles estão fazendo na prática em possibilidade de pesquisa. Então a gente conseguiu gerar aí 10 TCCs ao longo desse período, 5 apresentações em congressos com publicação. Então o que eu acho mais relevante, apesar de todos esses números, é a possibilidade da convivência, né? A gente recebe alunos muitas vezes que estão no 2º, no 3º período e continuam no Jex após se formar como membro externo. Então é muito interessante como acaba se tornando um curso paralelo, mas é um lugar em que a gente prefere uma educação pela troca, né? Uma educação que de alguma maneira
aconteça a partir do diálogo, a partir das necessidades que eles trazem dos seus próprios trabalhos, e é muito complicado também porque as gerações vão mudando, as demandas vão mudando, né? E para mim tem sido também um grande aprendizado perceber, e foi, eu acho que talvez o maior aprendizado ao longo desses 13 anos, perceber como um grupo que nasce querendo ser, né, uma orquestra de computadores não necessariamente precisa ser apenas isso e pode se tornar um grupo que possibilite o estudo do aluno de determinadas técnicas que ele vai desenvolver depois ao longo da sua carreira. Então gostaria de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica. Vocês podem conhecer um pouco mais do trabalho do Jex no nosso blog e também podem ouvir as nossas composições no nosso Bandcamp. Obrigado a todos então.